Amém, amém. Olha só, a intimidade nos leva a ver a glória de Jesus. Beleza? Baseada em três passagens: Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9. Essas três passagens paralelas, elas mostram a transfiguração de Jesus. Porém, eu vou mostrar você por um outro ângulo. Beleza? Mas primeiro vamos saber aonde ocorreu este evento na Bíblia. Vou pegar o mapa de Israel. Já estou aqui com o mapa de Israel. Beleza? Tem alguns retângulos que eu coloquei no mapa. Aqui Monte Tabor. Aqui Mar da Galileia. Betsaída ou Betside. Cesareia de Filipe e Monte Hermon. Esses retângulos que eu acabei de mostrar para você, são cinco, são eles que vão estar com referência a justamente ao Monte da Transfiguração. Beleza? Só que em alguns lugares do pessoal do Antigo Testamento, em algumas pessoas da tradição dizem que era o Monte Tabor. Isso aqui foi onde ocorreu todo esse evento da transfiguração. Isso é algumas pessoas da tradição. Só que você precisa olhar os evangelhos e ver a referência para onde ele aponta. Só que nas três passagens de Mateus, Marcos e Lucas, respectivamente, no capítulo 17 de Mateus, 9 de Lucas e 9 de Marcos, não nos diz qual foi o monte. Só que a gente precisa voltar ao capítulo anterior para saber onde foi o ocorrido. Mas vamos lá comigo, beleza? Começando aqui pelo primeiro, chamado Mateus. O capítulo 15 de Mateus 29, eu peguei só a parte principal do texto, porque o texto é grande e fica difícil ficar lendo tudo. Mas vamos lá, resumindo. Foi para junto do mar da Galileia e subiu ao monte. Beleza. Aqui está dizendo que ele foi para o mar da Galileia e subiu ao monte. Então vamos lá. Aqui está o mar da Galileia. Beleza. O mar da Galileia. Ótimo. Aí o 15:39 ainda de Mateus. Entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Bom, no mapa não tem este nome Magadã, mas sugere, Shed, né? A Bíblia Shed, sugere que seja Magdala. Beleza? Sugere, tá bom? Aí vamos continuar. 16:5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, aí observe agora que já está dizendo que eles passaram para o outro lado. Então, dá-se a entender que ele saiu de Magdala e foi para o outro lado. Tá bom? Mas vamos continuar. Aí o 16:13, ainda de Mateus, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Então observe agora que nos deu uma direção. Eles estavam sugerindo Shed em Magdala, certo? Passaram para esse lado de cá, ó, do Mar da Galileia, nas proximidades de Betsaída, e subiu para Cesareia de Filipe. Ok? Cesareia de Filipe. Então, o caminho mais lógico que nos dá para entender que ele estava no Mar da Galileia e saiu numa direção para Cesareia de Filipe. Nos mostra que Jesus estava no Mar da Galileia e foi subindo em sentido a Cesareia de Filipe com os seus discípulos. Aí acontece que o capítulo 17, eu não vou ler agora, vou pular para Marcos. Vamos agora ver a orientação de Marcos. No capítulo 8 de Marcos, partiu para regiões de Damanuta. Também este nome não está no mapa, mas sugere que seja Magdala. Beleza? Aí 8:13. Tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ou seja, eles embarcaram e foi para o outro lado. Tudo indica que foi para o lado de Betsaída, do mar da Galileia. Beleza. Aí o 8:22, então chegaram em Betsaída. Olha só, agora nos deu uma direção mais
apontada. Ou seja, nos disse que ele saiu de um certo ponto e foi para Betsaída. Então, não interessa onde eles estavam. O que eles dá para entender é que ele saiu de um lugar e foi para Betsaída. Aí, continuando, 8:27, partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. Então, observe que, ao chegar em Betsaída, eles foram para onde? Cesareia de Filipe. Beleza? Então, tanto o evangelho de Mateus como Marcos nos dá a mesma direção, mesmo norte. Agora, não vou ler o 9, deixar para depois. Aí vamos para Lucas, capítulo 8. Para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Olha só, Gerazenos é por aqui, ó, perto de Betsaída, fronteira da Galileia. Beleza. Aí, ó, para uma cidade chamada Betsaída. Opa, aí agora veja que os três evangelhos nos está direcionando para sempre esse lado de cá, ó, Betsaída, Mar da Galileia, e depois a subidinha para Cesareia de Filipe. Então, aqui encerra no Lucas no 9:10, que foi para Betsaída. Agora vamos voltar para o Mateus. Mateus disse no capítulo 17 que é sobre a transfiguração. Só que, depois que terminou todo esse episódio de caminhada para Cesareia de Filipe, os três apontam para isso, observe que todos os três apontam o quê? Uma setinha para cima. Eles não estão apontando para baixo. Então já dá para entender que a tradição diz que foi no Monte Tabor. Porém, os evangelhos nos apontam para onde? Para Cesareia de Filipe. Só que não parou por aí, certo? Vamos lá. 6 dias depois, Shedd sugere que, Russell Shedd, a Bíblia Russell Shedd, é o Dr. Russell Shedd, né? Então, ele sugere que, 6 dias depois, subindo ao Monte Hermon. Mas por que subindo ao Monte Hermon? Vamos lá. A primeira dica, em Israel é cheio de montes. Tem muitos montes em Israel. Todos eles praticamente na mesma altura. Porém, há um monte que é diferente em altura, que é o Monte Hermon. É o monte mais alto de todo o território de Israel. Confirmado por Aline, confirmado por Russell Shedd. Então, é um monte que tem quase 3.000 metros de altura. Uns dizem que é 3.000 metros, outros dizem que é 2.900 e alguma coisa. Bom, seria mais ou menos 3.000 metros de altura. Então, é o monte mais alto. Aí, olha só, o que Mateus sugere. Olha só. 6 dias depois, aí o versículo é grande, eu resumi. Subiu a um alto monte. Olha só, quando ele usa a expressão aqui alto, é porque está destacando que é o monte mais alto. Ou seja, todos os montes praticamente têm quase a mesma altura. Porém, há um mais alto. Então eu digo, olha, ele subiu um monte, mas foi para o mais alto. Então o mais alto é qual? Hermon. Entendeu? Aí vamos lá para Mateus, ou melhor, Marcos. Em Marcos 9:2 também, que é a passagem da transfiguração, é o mesmo conteúdo de Mateus. Ó. 6 dias depois, subiu a um alto monte. Então, todos os dois dizem que eles estavam a caminho, subindo a um alto monte. Beleza. Aí, ó, em Lucas, que é o capítulo 9, que fala do monte da transfiguração, cerca de 8 dias depois. Agora, Lucas já diz assim, olha, cerca de 8 dias, ou seja, 6 dias ou 7, beirando 8. Subiu ao monte. Então, observe que houve uma caminhada a pé, ou com animais, não sei, mas provavelmente foi a pé. Então, eles subiram ao Monte Hermon. Por quê? Por causa dessa expressão aqui, a um alto monte. Então, um alto monte nos direciona para o Monte Hermon. Então, dá-se a entender, como o Shedd também frisou na sua pesquisa, lembrando que Shedd era um teólogo, já faleceu, não é brasileiro, mas deixou um bom legado para todos nós, para extrair algumas belezas do estudo dele. Enfim, o Shedd sugere que Jesus estava subindo ao Monte Hermon com seus discípulos. Beleza? Então eu posso fechar aqui com essas 3 passagens dizendo que Jesus não foi para o Monte Tabor. Mas por que ele não foi para o Monte Tabor? Aí eu vou dizer o seguinte: no período de Herodes o Grande, certo? Quando foi dado o nome a Cesareia de Filipe, pelo filho dele, aí veja só,
o Monte Tabor tinha o domínio dos romanos. Então, esse domínio, nesse monte, havia sacrifício de animais, de porco, de outros animais aí impuros. Então, era um local não muito propício a subir, a se consagrar, a ter revelação. Por quê? Porque era um lugar já reservado para essas coisas. Então, no período de Herodes, no tempo de Jesus, havia isso lá. Então, possivelmente, Jesus não que nem subir nesse monte. Tá bom? Ele não, nem chegou lá. Por quê? Porque é um lugar que era consagrado a outras coisas. Então, ele não foi nem para lá para não ficar impuro. Entendeu? Porque tem essa questão dos judeus de não tocar em coisas imundas. Entendeu? Então, é tanto que aquela passagem lá dos 10 leprosos, Jesus não tocou neles. Ele curou, mas não tocou. Entendeu? Para não ficar impuro. Então, o que acontece? Resumindo, subiu ao Monte Hermon. Agora vamos voltar para o nosso estudo. Beleza? Já estamos aqui no nosso estudo, certo? A intimidade nos leva a ver a glória de Jesus. Então, vou me basear em Mateus capítulo 17, que é a transfiguração. Jesus leva para o monte aqueles que tinham mais intimidade com ele. É o que sugere no entendimento, tá bom? Pedro, Tiago e João. Aí começa assim, capítulo 17 de Mateus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte. Vamos lá. Há dois fatores para entendimento aqui. Dois. Por que Jesus só levou 3 pessoas? Por quê? Qual foi o motivo de levar só 3 pessoas e não levar os 12? Afinal, não eram os 12 que foi escolhido por ele? Não eram os 12 que teriam que aprender? Não eram os 12 que teriam que ter o mesmo nível de entendimento? Sim, não resta dúvida. Mas, de fato, ele escolhe 3 só. Só 3 pessoas. Há 2 fatores para o entendimento. Primeiro, entendimento. Mateus, capítulo 18, dos 15 ao 17, certo? Vamos entender o seguinte. 15. Se teu irmão pecar contra ti, certo? Aí continua o versículo que é grande. Aí tu ganhaste teu irmão, beleza. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Então, se você observar aqui, certo? Se você observar, o Evangelho de Mateus nos dá uma direção que, ocorrendo algum problema entre as pessoas em Cristo Jesus, e quiser levar para apurar aqui e dali, tem que levar 2 ou 3 testemunhas, para dar justamente veracidade daquele ocorrido. Ou seja, tem que ter 2 ou 3 pessoas. Então, quando Jesus subiu ao monte com os discípulos e foi para um lugar reservado, ele disse para aquele discípulo o seguinte, olha, aí o que acontece? Cristo então sobe no monte, os leva em particular, tá aqui, ó, em particular, quem? São 3 pessoas, para poder ver a glória dele, certo? Ora, ele não podia subir ao monte sozinho, ter lá a transfiguração, e aí não ter nenhum discípulo para dizer, olha, eu vi a transfiguração. Então ele precisou de testemunha para isso. E a testemunha foram Pedro, Tiago e João. Beleza? Então você vê que aqui, para resolver um problema entre as pessoas, precisa de testemunha. 2 ou 3 testemunhas. Então, ó, mais 1 ou 2 pessoas para se formar uma testemunha. Beleza? Então, o primeiro entendimento aqui é que é necessário ter testemunha para validar aquilo que ocorreu. Então, sem testemunha não adianta. Entendeu? Quem vai preso sabe que precisa de testemunha, quem foi acusado precisa de testemunha e por aí vai. Então, Cristo aqui está trazendo 3 testemunhas para dizer que ele foi transfigurado. Porém, ele não queria que falasse o que ocorreu naquele momento, mas deixou reservado no coração daquelas pessoas que ouvem aquilo dali. Então, vamos lá. Vamos para o segundo entendimento agora. O segundo entendimento, certo? O segundo entendimento
Em Mateus 26, 37, Jesus no Monte das Oliveiras, o que é que nos vê aqui é o seguinte, nos dá a entender, certo, que Pedro, Tiago e João, que eram os três, nos dá a entender que eles três tinham uma visão melhor espiritual, certo? Tem uma visão espiritual. Por quê? Todas as passagens que envolvem Pedro na história, ele é o primeiro a ser citado na Bíblia. Então aqui, ó, no 26:37, Jesus está no Monte das Oliveiras, lá e fica totalmente triste. A mulher fica totalmente triste ali. Aí o que é que ele pega? Ele pega Pedro, Tiago e João e leva mais um pouco distante e vai orar. Então, já começa dizendo, pegou Pedro. Em Lucas 8:51, na ressurreição da filha de Jairo, que acontece também. Você vai ver lá que ele pega primeiro Pedro, Tiago e João, o pai e a filha da menina, certo? Para ressuscitar a garotinha. Então sempre aparece Pedro como o primeiro. Então observe que os três sempre vai estar no meio do chamado. Então dá a entender que os três parecem que têm uma visão melhor espiritual. Tem pastor que tem uma visão espiritual na igreja. Mas tem pastor, meu irmão, que não tem visão nenhuma espiritual. A pessoa entra com cão e volta com cão na igreja. E aquele pastor não tem nenhuma visão espiritual. Ele vai dizer que a pessoa está com dor de dente, ele vai dizer que a pessoa está com dor de cabeça, mas não diz que a pessoa está com um demônio. Não diz, infelizmente. Entendeu? É como se fosse o Velho Testamento. O Velho Testamento, você não vai ver essas coisas de revelação de demônio, tirando demônio. Mas quando Cristo vem, que é a revelação, começa a expulsar demônio de tudo que é lugar. Então tem aquele pastor do Velho Testamento e aquele pastor do Novo Testamento. O do Velho não tem a visão, só tem lei. É lei para tudo que é lugar. Mas a do Novo Testamento, ele não só tem a visão espiritual, como ele tem tudo ali para ele. Tem leis, tem os profetas, entendeu? Então, o que dá a entender que os três tinham uma visão espiritual melhor. Por isso que Cristo puxava mais eles três. Tá bom? Então, esse é o meu segundo entendimento. Lembrando a você, na cultura da época, 2 testemunhas oculares eram suficientes para dar o veredito. Tá certo? Então, 2 testemunhas. Então, Jesus pegou 3. Pegou 3. E os 3 espirituais. Continuando o texto da transfiguração. No capítulo 17 de Mateus 2, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol. As suas vestes tornaram-se brancas como a luz. É um paralelo em Apocalipse 1:16. O que Mateus está revelando aqui, lembrando a você, uma curiosidade. Mateus não estava no Monte da Transfiguração, Marcos não estava, nem Lucas estava. Ou seja, os três não viram a transfiguração. Só quem viu foi Pedro, Tiago e João. Aí o que acontece? Lá em Apocalipse 16, o João, que teve aquela revelação de Apocalipse, ele nos dá uma brecha dessa revelação de Jesus. Olha, vamos lá, vamos dar uma olhadinha lá? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Aqui, ó. Apocalipse 16, 1:16. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, observe que ele traz aqui aquela mesma revelação lá do passado, quando ele estava lá no monte, né? Ele traz aquela uma cópia dali, entendeu? É tanto que ele diz aqui, ó, o rosto resplandecia como o sol. Mesma coisa. E suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então, observe que ele trouxe o mesmo conteúdo à tona lá. Entendeu? Continuando, 17:3. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele quem? Jesus. Ou seja, qual foi a conversa entre eles? Qual foi a conversa? Vamos lá. Vamos lá. Qual foi o objetivo de Moisés e Elias conversarem com Jesus, baseado em Lucas 9:30-31? Em Lucas 9:31, os quais apareceram em glória e falaram da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então observe que houve um objetivo com aqueles dois homens, Moisés e Elias, com Jesus. Eles vieram ali fazer um reforço, encorajar Jesus para onde é que ele iria, entendeu?
Ou seja, ele estava dizendo aquilo que Jesus já sabia. Apenas ali só foi um reforço, entendeu? Foi uma confirmação mais apurada. Então, ele estava dizendo lá, olha, você vai para Jerusalém, tá bom? Vai morrer lá, vai ser sacrificado, tudinho, e vai se cumprir lá o propósito da cruz. Beleza? Então, sua partida refere-se à obra redentora de Cristo na cruz, à sua ressurreição e à sua ascensão. Beleza? Essa conversa também serviu para fortalecer e encorajar Jesus em sua jornada para Jerusalém, onde ele enfrentaria a crucificação. Foi um momento de confirmação divina, onde Deus reafirmou o propósito do Salvador. Beleza? Então, quanta glória dos dois que desapareceram. Como assim? Exatamente. Nos diz aqui que apareceram em glória, tanto Elias como Moisés, não foi isso? Só que, vamos ver aqui, ó, no próximo. A glória de Moisés e Elias sai de cena, mas a de Cristo continua. Continuando aí no 9, Lucas 9, 30 a 33. Por quê? Os quais apareceram em glória. Oh, beleza. Os dois vieram em glória com Jesus. Beleza? Aí no 33 assim, ao se retirarem estes de Jesus. Então observe que a glória deles vieram só dar uma luz, mas não podiam permanecer. Por quê? Porque a glória que deveria permanecer é de quem? Muito bem, você disse aí. É a única glória que deve permanecer. É a única glória que deve estar junto de nós. É a única glória que deve ser mostrada. Na igreja deve-se louvar para Jesus. Eles deixaram os discípulos e Jesus. Mas Jesus não deixou os discípulos. Beleza? Então observe que qualquer outra pessoa pode deixar você, mas Jesus não deixa. Então a glória dele vem resplandecendo cada dia mais no nosso meio. Continuando. Quanta ideia de Pedro em fazer tendas. Quanta ideia. Vamos lá. 9:33 de Lucas. Disse-lhe Pedro, mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Observação. Pedro estava equiparando os dois a Jesus. Ou seja, Pedro está colocando no mesmo nível Moisés, Elias com Jesus. Que é isso, Pedro? É como se fosse um aluno recém-chegado em sala de aula e querer dar aula a um professor de gabarito, um professor de longas datas, um professor já cabelinho branco, e aquele aluno ali florindo ainda, saindo do broto ainda, da fruta, né? da flor. Então aquele aluno que está brotando até mesmo na idade, entendeu? E no entendimento. Aí querer dar aula a um professor, não tem como, mas não tem mesmo. Então Pedro estava querendo fazer isso, colocando na mesma igualdade os 3 ali. Aí o que acontece? Por que será que Pedro disse isso? Façamos 3 tendas. Talvez Pedro estivesse pensando na festa dos tabernáculos. Bom, é o que sugere no pensamento de Pedro. Por quê? Em Mateus 16, 28, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, de que maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Isso aqui é antes de iniciar como é que se diz? Antes de iniciar o capítulo 17 de Mateus, que é sobre a transfiguração. Jesus dá uma promessa, olha, aqui tem pessoas que não vai morrer, porque vai ver o Filho do Homem no seu reino. Entendeu? Então, analise comigo. Pedro estava ali, na promessa de Cristo. Ele prometeu que a gente vai ver a glória dele. Beleza. Coisa que nunca viu na vida, nem eu, nem você, que está ouvindo agora. Aí Pedro viu. Pedro viu naquele monte lá, ele, Tiago e João. O quê? Aquela luz no rosto de Cristo, resplandecendo ali, aquela clareza imensa, as vestes totalmente brancas. Olha só, Pedro viu tudo aquilo ali.
Pedro admirou aquele homem ali com aquela glória toda. Ele agora é o rei, ele é o rei Jesus. Isso é o pensamento de Pedro ali. Ele é o rei Jesus, seu rei. Aí Pedro disse, vamos fazer 3 tendas. Por que 3 tendas? Porque a festa dos tabernáculos é comemoração. Entendeu? É comemoração. Então, Pedro ali está querendo fazer assim uma espécie de comemoração. Então, Pedro estava com aquela ideia de Velho Testamento ainda. Estava lá atrás, calcado no Velho Testamento. Por quê? Porque tem uma passagem de Zacarias que ainda não se cumpriu. 14, 16 ao 19. Aí o 16 diz assim, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então observe que Pedro diz, agora sim, eu estou vendo aqui a glória do Pai, do Filho aqui, agora nesse momento, eu estou vendo tudo aqui, o reino dele, agora vamos comemorar, vamos fazer essas tendas aqui, eu vou ficar agora aqui em cima. Isso é o pensamento de Pedro, né? Seria mais ou menos o pensamento dele assim, tá bom, gente? Mais ou menos o pensamento dele nessa euforia toda. Vou sentar aqui, não vou mais nem descer do monte. Já vi a glória, é a glória que eu queria, e agora que eu estou vendo, que maravilha, nunca tinha visto isso. Olha, aqui não tem briga, aqui não tem febre, aqui não tem dor de dente, aqui não tem confusão, aqui não tem doença, aqui não tem morte, aqui não tem mais nada, porque aqui é a glória do Pai. Seria mais ou menos essa ideia que Pedro estava ali no auge da vida dele. Só que Pedro estava querendo pular, ou esqueceu o principal de tudo. Entendeu? Qual foi o principal? A morte na cruz. Pedro estava ali, tão eufórico ali, naquele momento ali, tão lá em cima na alegria, de entendimento, e que ele queria pular a etapa da cruz. Vamos fazer logo a tenda, porque a tenda é de comemoração. Vamos construir 3 tendas aqui. Mas eu quero dizer para você que, resumo final, a transfiguração revela a divindade de Cristo, confirma seu papel como Filho de Deus e destaca a importância de ouvir e seguir seus ensinamentos. A pessoa precisa ter uma transformação espiritual. Tanto qualquer pessoa, eu, você, todos nós. Precisamos ter essa transformação espiritual. Buscar uma vida de transformação à semelhança de Cristo. E deixar que a luz de Jesus brilhe através de suas ações e palavras. Também foi um milagre que teve como objetivo fortalecer a fé dos discípulos, preparar-nos para a paixão e revelar a divindade de Jesus. Na igreja, tem pessoas que exaltam mais o pastor e mais as pessoas do que a Cristo. E tem que ser justamente o oposto. Cristo tem que ser exaltado na igreja. No louvor, tem que ser o louvor para Cristo, não para as pessoas. Então, o que é que acontece? Essa transformação espiritual tem que acontecer na nossa vida. É por isso que às vezes a gente tem que policiar na igreja para não conversar muito, certo? E não se exaltar muito e nem tampouco exaltar as pessoas. Quem tem que aparecer na igreja, em qualquer lugar, é Cristo. Não é o homem, não é a mulher, é Cristo. Ele é o autor de toda exaltação. Só ele. É tanto que os dois saíram de cena, Moisés e Elias, e Cristo permaneceu ali justamente na sua glória diante dos discípulos. Então, ele não vai sair de perto de nós enquanto você estiver buscando a semelhança dele. Então, exalte a Cristo. Busque uma transformação espiritual. Amém? Pedro ali estava tão alegre, tão eufórico ali, que logo resolveu querer fazer tendas. Aí o que acontece? Eu não li o restante da passagem, mas Deus dá uma correção a Pedro no versículo seguinte. Nas 3 passagens lá, Mateus, Marcos e Lucas, Deus dá uma correção. Deus, epa, Pedro, mais ou menos nesse linguajar aqui. Epa, Pedro, tenha calma, puxa o freio de mão. Não é para você ficar ouvindo nem Moisés, nem Elias.
escute unicamente ao meu filho. Ali você vai ver Jesus, Deus aparecendo nas nuvens, vindo nas nuvens ali e orientando a Pedro. Tirando Pedro de cena, que ele estava muito eufórico. Entendeu? Estava muito. Então tem momento que Pedro estava lá em cima, tem momento que Pedro estava lá embaixo. Há momento que Pedro revelava que Cristo era filho de Deus, do Deus vivo. E há momento que Pedro chegava e dizia, tu não vai morrer não, Jesus. Deixa de onda, rapaz. Não vai passar por isso não, Jesus. Pedro, arreta de mim, Satanás. Então, tem que entender que às vezes Pedro estava lá em cima e às vezes estava lá embaixo. Mas na igreja precisa ter esse Pedro. Porque foi esse Pedro que Cristo escolheu para ser o líder da igreja. Amém?